Trump acabou de desencadear algo que ele nunca esperava. As tarifas agressivas de 50% sobre produtos brasileiros deveriam acabar com o BRICS. Em vez disso, elas fizeram exatamente o oposto. Em apenas alguns dias, em 8 de setembro, o presidente do Brasil, Lula, vai convocar uma cúpula extraordinária de emergência do BRICS. Esta não é uma reunião diplomática comum, é uma resposta direta ao que os líderes do BRICS estão chamando de guerra econômica travada pelos Estados Unidos. Muitos ainda veem o BRICS como dividido demais para agir decisivamente. Eles acreditam que a diversidade do bloco o torna fraco, ineficaz e destinado ao colapso. Mas e se as tarifas do Trump, na verdade, se tornaram o catalisador que transforma o BRICS de uma associação frouxa em uma potência econômica unificada? Hoje, vou provar para você que essas tarifas não estão apenas tendo efeito contrário, elas estão acelerando de forma espetacular a missão do BRICS de remodelar a ordem econômica global. Vamos explorar exatamente como a arma tarifária de 50% do Trump uniu 10 grandes economias que representam mais de 45% do PIB global. Vamos analisar as 3 respostas inovadoras que o BRICS prepara. Isso pode alterar fundamentalmente o comércio internacional para sempre e vamos revelar o porquê. Essa cúpula de emergência pode ser lembrada como o momento em que o Sul global disse basta ao domínio econômico do Ocidente. Deixe-me descrever o que realmente aconteceu em julho de 2025. O governo Trump impôs tarifas devastadoras de 50% sobre os produtos brasileiros. Isso não se tratava apenas de números do comércio. O Brasil viu isso como uma interferência política direta, perfeitamente sincronizada com o julgamento do golpe do ex-presidente Bolsonaro. Os Estados Unidos chegaram a revogar os vistos dos ministros do Supremo Tribunal Federal e sancionaram o juiz responsável pelo caso de Bolsonaro. Isso ultrapassou todos os limites do protocolo diplomático. O presidente Lula não mediu palavras. O mundo não quer um imperador. Podemos negociar com o governo. É assim que o multilateralismo e o comércio mundial funcionam, e é como o Brasil age. Não podemos permitir que o presidente Trump esqueça que foi eleito para governar os Estados Unidos, não para ser imperador do mundo. Melhor negociar antes para só então chegar a um possível acordo. Mas é aqui que a estratégia de Trump calculou tudo errado. Em vez de submeter o Brasil pela intimidação, essas tarifas desencadearam algo sem precedentes. Em poucas semanas, a Índia enfrentou tarifas semelhantes. Isso aconteceu após a ameaça nuclear anterior de Trump em janeiro. Tarifas de 100% sobre todos os membros do BRICS se eles adotassem políticas anti-americanas. Ele mirou especificamente em qualquer esforço de desdolarização o plano do BRICS para reduzir a dependência do dólar americano. As palavras exatas de Trump: o BRICS foi criado para nos prejudicar, para tirar o nosso dólar como padrão mundial. Isso não foi diplomacia. Isso foi uma guerra econômica. Mas aqui está o que Trump fundamentalmente não entendeu sobre o BRICS. O bloco sobreviveu a 17 anos de tensões internas, disputas de fronteira entre Índia e China, mudanças de governo, diferenças ideológicas. Nada disso impediu as cúpulas anuais no mais alto nível. As tarifas de Trump fizeram algo diferente. Elas criaram um inimigo em comum e uma causa compartilhada. Ana Sajora Garcia, uma das principais especialistas em BRICS, resume perfeitamente. A heterogeneidade nunca foi um fator paralisante para os BRICS, mas sim a pressão externa. Isso é o que unifica. A cúpula de emergência em 8 de setembro acontece após reuniões bilaterais cruciais. Xi, Modi e Putin participaram da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, em Tianjin, no dia 1º de setembro, participaram de conversas em grupo e reuniões individuais no local. Depois, Putin foi para Pequim no dia 2 de setembro, antes do desfile militar. Ele teve mais conversas com Xi e outros. Ainda mais significativo, relatos sugerem um desentendimento entre Modi e Trump. Isso remove o que muitos viam como o maior obstáculo para a unidade dos BRICS. A proximidade anterior da Índia com Trump tinha sido um obstáculo na cúpula de julho. Esse não é mais o caso. O principal assessor presidencial do Brasil, Celso Amorim, está coordenando os preparativos e visitando a China para discussões bilaterais. Isso não é diplomacia reativa, isso é coordenação estratégica nos mais altos níveis.
Antes de explorarmos as 3 respostas revolucionárias do BRICS, por favor, curta esta análise se você achar que ela é valiosa. Isso ajuda outras pessoas a descobrirem conteúdos semelhantes. Além disso, deixe um oi rápido nos comentários. Leva apenas alguns segundos, mas nos apoia muito. Agora vamos descobrir a primeira jogada revolucionária, a rebelião na OMC. O BRICS não está apenas reclamando das tarifas do Trump. Eles estão desmontando sistematicamente a base legal para isso. O Brasil entrou com um processo na Organização Mundial do Comércio em 5 de agosto, argumentando que essas tarifas violam as regras do comércio global. Mas isso vai muito além de um caso jurídico. O presidente Lula está usando a cúpula de emergência para reunir apoio para uma reforma fundamental da OMC. Ele não está pedindo ajustes. Ele está exigindo uma transformação estrutural. O momento não poderia ser melhor. Um tribunal de apelações dos Estados Unidos decidiu recentemente que a maioria das tarifas do Trump era ilegal. Isso dá aos BRICS uma enorme vantagem legal. Eles não são apenas vítimas. Eles estão se posicionando como defensores do direito internacional. A estratégia do Lula combina ações judiciais com mobilização política. Como ele mesmo diz, negociar sem uma posição coletiva é como um trabalhador sem sindicato tentando negociar com o patrão. O BRICS representa mais de 50% da população mundial e mais de 45% do PIB global. Quando eles se unem em torno da reforma da OMC, não estão pedindo educadamente. Eles estão exigindo um lugar à mesa onde as regras do comércio global são escritas. A segunda jogada revolucionária é a aceleração da desdolarização. As ameaças de Trump sobre tarifas de 100% para políticas anti-americanas tiveram um efeito totalmente contrário. Em vez de parar a desdolarização, elas a aceleraram. Os bancos centrais dos BRICS estão aumentando rapidamente as compras de ouro. Acordos bilaterais de comércio em moedas nacionais estão se expandindo em todo o bloco. A África do Sul esclareceu a estratégia em dezembro de 2024. Eles não estão deixando de usar o dólar completamente. Eles estão construindo alternativas para reduzir vulnerabilidades cambiais. A cúpula de julho focou fortemente no aumento do uso de moedas nacionais no comércio entre os Estados-membros. Embora os bancos centrais permaneçam conservadores em relação a uma moeda comum dos BRICS, a infraestrutura para alternativas está sendo construída rapidamente. O novo Banco de Desenvolvimento está criando um mecanismo multilateral de garantias. O acordo de reserva contingente está se expandindo para incluir novos membros e aumentar o uso de moedas locais. Ainda mais ambicioso, a Bolsa de Grãos dos BRICS está sendo desenvolvida para estabelecer preços de alimentos justos e estáveis, independentes dos mercados dominados pelo dólar. Trump queria proteger a dominância do dólar. Em vez disso, ele deu aos BRICS a justificativa política para construir alternativas abrangentes. Terceiro fator decisivo, a coalizão do Sul global. Este talvez seja o impacto de longo prazo mais significativo. A presidência do BRICS do Brasil em 2025 opera sob o lema Sul Global Inclusivo e Sustentável. A cúpula de emergência não se trata apenas de tarifas, trata-se de posicionar o BRICS como a principal voz para as nações em desenvolvimento no mundo todo. O BRICS agora inclui 10 membros plenos e 10 países parceiros. A Indonésia tornou-se membro pleno em janeiro de 2025. A Nigéria tornou-se um estado parceiro. Essa expansão dá ao BRICS um alcance global sem precedentes. O bloco está atuando ativamente diante de conflitos globais. Eles condenaram os ataques militares de Israel e dos Estados Unidos no Irã, as ações de Israel em Gaza e as violações dos acordos de cessar-fogo com o Líbano. Eles não estão falando apenas sobre questões econômicas, eles estão se posicionando como uma liderança global alternativa. O Brasil integrou a diplomacia climática às prioridades do BRICS. A parceria do BRICS para combater doenças socialmente determinadas está sendo lançada. Eles estão criando estruturas de governança para a inteligência artificial. Veja nosso vídeo sobre esse tema. Isso é desenvolvimento sistemático de liderança global, não política reativa. A visão do presidente Lula é clara. Se a governança internacional não refletir a nova realidade multipolar do século XXI, cabe ao BRICS contribuir para atualizá-la.
A cúpula de emergência em 8 de setembro representa um ponto de inflexão na economia global. As tarifas de Trump foram criadas para dividir e enfraquecer o BRICS. Em vez disso, elas criaram uma unidade sem precedentes em torno de alternativas sistemáticas às instituições dominadas pelos Estados Unidos. O BRICS não está apenas se defendendo das tarifas, eles estão acelerando o cronograma para remodelar a governança global. As contestações jurídicas na OMC, a infraestrutura para a desdolarização e a formação de coalizões pelo Sul global, tudo isso estava acontecendo gradualmente. As tarifas agressivas de Trump transformaram uma mudança gradual em uma transformação urgente. Os resultados desta cúpula virtual vão repercutir nos mercados globais e nos canais diplomáticos em todo o mundo. Estamos possivelmente testemunhando o momento em que o Sul global passa de uma liderança global reativa para uma liderança proativa. Esta cúpula de emergência não é uma gestão de crise. É o início de um novo capítulo nas relações internacionais, onde a dominação econômica ocidental é sistematicamente desafiada por uma alternativa unificada. A questão não é se o BRICS vai responder às tarifas do Trump. A questão é se a economia global está preparada para o que vem a seguir. O que você acha que será o resultado mais significativo desta cúpula de 8 de setembro? Deixe suas previsões nos comentários abaixo. Eu leio cada um e realmente valorizo suas opiniões sobre essa grande mudança que está acontecendo agora. Obrigada por assistir.